Hoje quem está aqui com a gente é o psicólogo Márcio Ruiz. O tema são aquelas metas que a gente prometeu no Réveillon, aquelas resoluções de ano novo. Eu vou ser mais saudável, eu vou fazer exercício físico todos os dias, eu vou ler um livro por semana, eu vou parar de fumar, eu vou ficar menos tempo no celular. A lista é longa. Essa lista não é toda minha não, viu gente, porque eu nem fumo. Mas eu sei que tem muita gente que fez essa promessa e ainda não conseguiu colocar em prática. Márcio, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui, dividir um pouquinho, da psicologia com vocês hoje, e realmente é isso, Muitas das vezes a gente se sente frustrado por não cumprir as nossas metas, por não realizar os nossos objetivos, e isso está muito ligado com o ser humano, inclusive, Essa ideia de buscar pelo novo, fazer novos planos, sonhar, isso está muito ligado à condição humana, Nos impulsiona sempre a busca do novo. Mas também, obviamente, quando a gente não consegue realizar aquilo que a gente planeja, isso traz muita frustração, então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Márcio, por que a gente tem essa coisa de fazer as promessas no ano novo, mas a gente acaba desistindo nas primeiras semanas ou nem chega a começar? Por que isso acontece? Isso está muito ligado, Essa ideia, como eu estava dizendo, isso já é próprio do ser humano em buscar a realização. Isso aumentou muito, obviamente, com o uso das redes sociais. O que a gente está vendo aí hoje em dia, As pessoas se comparam muito mais. Portanto, fazer as metas é algo assim que está muito presente na vida das pessoas. O grande problema é que a gente não sabe fazer boas metas. Nós fazemos metas, às vezes, que estão sendo feitas porque eu vi de outra pessoa isso e achei interessante, mas não foi uma meta pensada, personalizada, uma meta que faz sentido para a minha vida. E isso aumenta muito a chance da não realização. Então a gente precisa desenvolver aí mecanismos melhores para que essas metas sejam planejadas e cumpridas, Uma pergunta, eu ia te falar sobre isso, a gente estava fazendo metas, escolhendo metas difíceis demais, você já falou sobre isso, e tem muita gente, eu já vi isso também nas redes sociais, que defende não fazer metas, não faça metas, porque depois você não vai cumprir, e esse sentimento de frustração e culpa vai ser muito grande. Afinal, a gente deve fazer metas ou não? Porque assim como a gente pode se frustrar se não cumprir a meta, a gente também pode chegar no fim do ano, olhar para trás e falar assim, nossa, mas o que eu fiz de novo? O que eu melhorei do ano passado para esse ano agora que passou? E a gente também vai sentir frustração e culpa. Ou seja, fazer ou não fazer metas? É importante, Fazer as metas é algo muito importante, vai te ajudar muito bem. O problema é fazer metas ruins. Quem faz metas ruins não cumpre, e quem não cumpre gera frustração. Para fazer boas metas, e aí é importante respeitar alguns critérios, A nossa meta precisa ser algo específico. Olhe para sua meta, uma meta que você possa identificar rápido. Por exemplo, eu quero ir à academia 3 vezes na semana. Isso é algo muito específico, diferente, por exemplo, da pessoa que diz assim, esse ano eu quero retomar a atividade física. Isso é muito vago, você não consegue deixar claro. Então a primeira característica de uma boa meta é fazer uma meta específica. O segundo ponto seria uma meta mensurável. Você pode medir o seu progresso. Desse modo você sabe se você está avançando ou não saiu do lugar. Por exemplo, no exemplo que eu estou trazendo para você, fazer academia 3 vezes na semana é claro, é específico. Eu tenho uma quantidade de vezes bem específica. Terceiro ponto, é uma meta realista? É uma meta alcançável? Porque muitas vezes, Suelen, as pessoas fazem o seguinte, vem uma pessoa, talvez, aí eu tô pegando o exemplo da academia porque ele é comum a muita gente, Eu acho que é uma indireta também de Natal, mas tudo bem, tá servindo pra mim, pode continuar que tá servindo pra mim, obrigada, Márcio. Às vezes a gente olha lá aquela pessoa que faz 3 treinos de academia no dia, essa é uma meta que ela é realista para essa pessoa, mas talvez para muitas pessoas comuns aí do dia a dia, isso é irreal, então você não pode se comparar com essa pessoa, talvez
vez, você precisa ir aí, 3 vezes, 2 vezes na semana, é realista para você. Então esse é o terceiro ponto. Eu falei do primeiro, metas específicas, segundo, metas mensuráveis e terceiro, metas realistas. E o quarto ponto, essa meta precisa ter um tempo limite para ela ser realizada. Então se a gente está falando de 3 vezes na semana, eu tenho um tempo de 7 dias para ir 3 vezes. Isso está muito claro. Esse tempo limite para a realização também te organiza melhor. E o quinto ponto mais importante, essa meta é importante para você? A meta é valiosa? Se você respeitar esses 5 critérios aí de uma boa meta, você aumenta muito mais as suas chances de realização e elimina essa frustração inerente aí ao não cumprimento das metas, né? Esse quinto ponto que você falou é importante, seria também, entra aí aquela questão do porquê eu estou fazendo isso? Por exemplo, eu vou à academia 3 vezes na semana, mas eu vou pra quê? Porque eu quero emagrecer, porque eu quero me olhar no espelho e estar feliz com o meu corpo, ou porque eu quero conseguir acompanhar meu filho nas atividades dele, né? Eu falo que pra mim o termômetro de saber quando eu tô muito sedentária é quando eu sento no chão e não consigo levantar sem usar as mãos. Se eu não conseguir levantar sem usar as mãos, eu falo, meu Deus, preciso voltar a fazer exercício. Porque pra mim, isso é uma meta minha, né? Quer dizer, é uma forma de medir, uma referência minha. É ter que levantar sem usar as mãos, sabe? Que o abdômen tá ali fortalecido, as coxas estão ali fortalecidas. Não que estão malhadas, né? Mas que tá assim, funcionando, vamos dizer. Então, o porquê que a gente tá fazendo isso também é importante. Isso tá muito ligado com esse quinto ponto, né? O porquê, o motivo das coisas é algo fundamental para os nossos processos de mudanças, né? Se a pessoa não tem um bom porquê, muito provavelmente ela vai abandonar essa meta, ela vai abandonar no meio do caminho porque aquilo não tem a razão, aquilo não é valioso para ela. E isso está muito ligado também com a comparação que a gente estava falando anteriormente, né? Às vezes o nosso porquê está em parecer alguém e isso não vai sustentar a tua meta ao longo do tempo. Então é muito importante isso. E outra questão, uma dica importante também, Sueli, se você me permite, é que as nossas metas, elas precisam sempre estar alocadas em nossos comportamentos. Então essa é uma dica importante. Quando você for construir a sua meta, você vai olhar para esses critérios que eu estava desenvolvendo com vocês, mas olhe também se essa meta é um comportamento seu. Porque às vezes as metas que a gente está propondo, elas são de resultados. E se a gente pegar esse exemplo aí, né, muitas vezes as pessoas dizem assim, a minha meta é perder 5 quilos esse ano. Agora, esse é o resultado. Isso a gente não domina muito, porque o perder 5 quilos, ele depende de uma série de variáveis. Então é provável que você se frustre ao longo do caminho. Agora, ir 3 vezes na semana, fazer 5, 6, 7 refeições dentro da sua educação alimentar, isso é seu comportamento. Então faça metas que dependam exclusivamente de você, que você possa dominar, que estejam no seu domínio. Você vai aumentar muito mais as chances de realização se fizer metas que estão ligadas aos seus comportamentos, que estão no seu domínio. Márcio, o ambiente, as pessoas próximas, elas podem colaborar negativamente ou de forma positiva nessa mudança de comportamento? Eu quero dormir mais cedo. Isso é uma meta também que muita gente faz. E é muito difícil a gente conseguir mudar esse hábito relacionado ao sono. É desafiador. Então, eu convivo com pessoas que dormem mais tarde. Eu que fica jogando, né, Jonathan Alves? Não é o meu caso, não moro com o Jonathan, não. Mas eu sei que ele fica jogando porque ele me conta. Ou eu convivo com pessoas que por algum motivo, chegam do trabalho mais tarde, mas eu quero dormir mais cedo. Ou eu quero ter uma alimentação melhor e convivo com pessoas que gostam só de comer besteira. Então, isso pode atrapalhar ou tem como eu ignorar a minha volta e falar, não, eu tô focada aqui na minha meta? Com certeza, né, nós dependemos muito mais do nosso comportamento do que o das pessoas, mas pense comigo, andar com pessoas que estão com o mesmo pensamento que você, com os mesmos hábitos, vai facilitar muito mais essa jornada. Lembre o seguinte, o nosso ambiente ele contribui muito para que a gente faça mais em uma direção ou em outra. Então, olhar para o seu ambiente, prepará-lo e às vezes fazer boas escolhas também vai ajudar muito nessa construção das suas metas e também
também de novos hábitos, né, que você queira adquirir. Lembre o seguinte, o ambiente tem sim um grande papel. Você não é um refém ali do seu ambiente, mas ele vai influenciar muito com isso. Pense comigo, uma pessoa que quer ter hábitos saudáveis, como você está dizendo, né? Quer dormir no horário, quer ter uma alimentação melhor, quer parar com o excesso de álcool, por exemplo, mas a turma que ela anda, né? É o pessoal que reforça muito a ideia de beber bastante, churrasco toda semana. Muito provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade, né? Porque socialmente as pessoas vão cobrar daquele comportamento anterior. Poxa, mas você parou de beber sua cerveja, não come mais churrasco, agora só está pensando em academia, enfim, dormir cedo. E essas pessoas então tendem a continuar com o seu padrão, vai te afetar negativamente aí na construção do seu novo hábito. Então, olhar com bastante cuidado para esse ambiente vai ser fundamental para a construção desses novos hábitos, para a realização das suas metas e objetivos, sim. Eu ia falar sobre os vícios, quando o comportamento ruim, o hábito ruim tem a ver com vício, por exemplo, parar de fumar e também parar de beber. É muito mais difícil, a gente sabe, né? Mas é possível? É muito possível, a gente já está falando aí de algumas variáveis, né, mais importantes, que às vezes precisa até de um apoio medicamentoso em algum momento, ou psicoterapia focada para a redução aí, para o controle desse impulso, enfim. Mas de modo geral, claro que é possível. É importante pensar que a construção do hábito, na verdade, é um comportamento que foi consolidado ao longo do tempo. E às vezes as pessoas querem mudar esses hábitos do dia para a noite. Então, a gente vai usar um pouco dos critérios que a gente estava falando para as metas também, para mudar os nossos hábitos. Você precisa ser específico naquilo que você vai fazer. Olha também se você tem o aparato técnico material para começar aquele novo hábito. Se você não vai buscar uma coisa que você não tem nada de habilidade. E vai dividir essa tarefa em pequenas partes. Para ir consolidando esse hábito, você tem que começar aos poucos. Você lembra o seguinte, o teu corpo vai lutar contra aquele hábito. Ele gosta de estabilidade, o nosso corpo gosta de rotina e estabilidade. Então, toda mudança que você vai propor, o teu corpo vai lutar contra. Ainda que seja uma mudança positiva. Ainda que seja uma mudança positiva. O teu corpo ele gosta de estabilidade, ele quer permanecer naquilo que ele já conhece, no conhecido, né? E você pode perceber isso muitas vezes quando você vai começar um novo hábito. A pessoa que quer fazer um hábito de leitura, esse ano eu quero começar a ler um livro. E ela lê um livro e ela diz o seguinte, nossa, parece que me deu um sono, parece que eu não consigo absorver nada, enfim, parece que eu li e não guardei nada. Devo ter algum problema. Na verdade, o teu corpo está se adaptando àquela novidade que você está expondo ele. Então, se a gente pegar esse exemplo do livro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa tarefa em pequenas partes. Eu não vou ler muito, por muito tempo. Eu vou colocar uma meta aí de novo, né, de 2 páginas por dia. E eu vou usar a repetição para consolidar o hábito. Aos poucos eu começo a aumentar isso e esses resultados é que vão consolidar esse hábito ao longo do tempo e essa tarefa vai ficar gradativamente mais fácil até que o hábito seja consolidado aí no teu repertório. Márcia, então é melhor começar com pequenos passos do que fazer uma mudança radical na vida? Com toda certeza. Isso para tudo que você vai fazer, né? Seja para hábitos sociais, hábitos de saúde, hábitos profissionais. Comece aos poucos, faça devagar, comece no seu tempo, entenda a sua realidade, né? E repita, não deixe de repetir, porque essa repetição dos pequenos passos e aumentando gradativamente é que vai te ajudar na construção desses bons hábitos aí. E a autoestima, ela tem um papel importante na nossa capacidade de cumprir metas? Como que a gente pode, claro, rapidamente, né? O certo seria a pessoa fazer uma terapia, mas que orientação você dá pra gente conseguir aumentar, fortalecer essa autoestima pra gente seguir firme nas nossas metas? Isso é muito importante que você está trazendo, né? Algumas pessoas ao longo do tempo vão produzindo uma baixa autoestima porque elas nunca conseguem avançar. Essas pessoas, elas tentam, se planejam e os resultados não são satisfatórios, elas
pessoas olham para as outras pessoas, entendem que as pessoas são melhores do que elas, né? E elas nunca conquistam aquilo que planejam. E vai produzindo aí ao longo do tempo, e vão produzindo ao longo do tempo, essa baixa autoestima. O que impede da realização de novas empreitadas na vida, novos sonhos, novos objetivos, né? Então, essa autoestima ela vai ser produzida para vai ser trocada, modificada para uma autoestima satisfatória, uma boa autoestima, ao passo que essa pessoa se reconheça e comece as suas empreitadas agora da maneira certa, usando metas inteligentes, fazendo hábitos que sejam construídos aos poucos e gradativamente a gente vai quebrando esse ciclo de autoestima do fracasso, né? Baixa autoestima do fracasso, para uma confiança maior, para um senso de realização agora mais consistente. Então o segredo é voltar a se expor novamente a novos objetivos, só que agora da maneira certa, aos poucos, consistentes e baseado na sua vida, na sua realidade. Nossa, eu tenho tanta pergunta para te fazer, vamos lá. Funciona ou não a gente estipular punições ou recompensas? Por exemplo, se eu conseguir a academia, eu vou me permitir comer um pedaço a mais de chocolate, torta, de bolo. Ou se eu não for, eu vou ter que jantar só um ovo e uma alface, alguma coisa assim. Esse tipo de punição e recompensa funciona ou não funciona? Ou funciona só para algumas coisas? Funciona sim, né? A gente chama isso, dentro da psicologia, a gente chama de um reforço arbitrário, aquele reforço que não está ligado exatamente à tarefa, né? Então, por exemplo, o reforço que está ligado à tarefa seria o bem-estar de se fazer a atividade física, enfim, aquele bem-estar próprio da atividade, né? Agora, eu vou me permitir comer um pedacinho de chocolate, uma barra de chocolate, um pedaço da barra, né? Não a barra inteira, enfim, se eu cumprir as minhas metas. Isso funciona, isso é a ideia do reforço. Agora, as punições eu deixaria de lado, porque a ideia de punição, ela te ensina o que você não deve fazer, mas não te ensina aquilo que você deve fazer. Então, sempre o ensino próprio ou dos outros, que é baseado em punição, ele não funciona, eu deixaria de lado, mas programar essas recompensas aí pode funcionar muito bem. Uma outra pergunta que acontece, acho que com a maioria de nós, os pobres mortais, é em relação à procrastinação. Então a gente coloca ali, a gente se programa, mas na hora de fazer realmente o negócio, a gente não consegue dar aquele primeiro passo, aquela levantada do sofá, da cadeira, para ir lá começar algo que... Isso que envolva um movimento, mas pode ser, inclusive, sair do celular, qualquer coisa. Como que a procrastinação ela tem um impacto muito grande assim nesse fracasso que a gente tem de cumprir as metas e o que fazer para lidar com ela? Geralmente a gente vai procrastinar, Suelen, tarefas que elas envolvem dificuldade. Aquilo que a gente vai ter que demorar um tempo para fazer, vai demandar esforço e o resultado geralmente está um pouco distante daquilo que a gente está realizando. E a gente troca por outra coisa. Você nunca procrastina uma tarefa deixando de fazer algo. Você está sempre fazendo alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa e fala, eu vou fazer uma caminhada. Não, mas eu resolvi organizar minha gaveta de meia. Como se isso fosse uma coisa mais importante do que fazer atividade física, né? A gente troca aquilo que deveria ter sido feito por algo útil normalmente, né? A pessoa precisa lá estudar para uma prova, ela levanta e vai lavar uma louça. Porque a gente está fazendo uma competição entre as tarefas. Eu vou fazer, ninguém vai brigar comigo se eu estiver lavando a louça. Então eu estou procrastinando aqui o meu estudo, mas olha lá, eu estou lavando a louça, então estou fazendo algo útil. Na verdade, você está trocando isso porque essa segunda tarefa, ela é mais fácil. Então o que a gente precisa fazer? Busca aquele ensinamento que a gente estava produzindo com os hábitos. Então aquela tarefa que está sendo procrastinada, ela está muito grande, divide em pequenas partes. Desse modo você vai quebrar essa procrastinação. E entenda também se essa tarefa que você está procrastinando, ela é realmente importante e urgente. Porque isso vai facilitar na tua hierarquia de tarefas. Então, às vezes você olha para a tua agenda e você colocou muitas atividades para fazer. E às vezes aquelas atividades elas nem são importantes e nem são urgentes, mas você está vendo ali e você começa a procrastinar. Te dá um senso
de frustração, porque você não está realizando, né? Se sente mal e aí elas vão se acumulando. Então, primeira coisa para quebrar essa procrastinação, faça uma limpa nas suas tarefas. E você vai fazer isso com uma lista de importância e urgência. Coloque aquilo que é importante e urgente no topo das prioridades. E aquilo que não for importante e urgente, você vai tirando da lista e deixando aquelas coisas que são realmente relevantes para serem feitas em primeiro lugar. Isso vai ajudar muito na quebra da procrastinação. Márcio, o método Pomodoro, aquele método que você estipula lá 25 minutos para realizar uma tarefa e depois descansa 5 minutos, ele tem efeito positivo? Ele pode funcionar? Muitas pessoas dizem que sim, é uma estratégia que você pode testar com você, né, a fim de aumentar essa probabilidade de realizar, tá? Agora não é uma regra. Descansar, dar intervalos de acordo com o teu ritmo, perceber isso, não precisa ser algo tão regrado quanto o método propõe. Agora, fazer pequenas pausas, respirar, dar um tempo da atividade, pode te ajudar muito a fazer algo que você precisa fazer ao longo do tempo, que requer aí muito esforço, concentração. Isso vai ajudar bastante também. Você passou bastante orientação, gostei muito da resposta da outra pergunta, da gente analisar o que é prioridade e o que não é. Mas assim, eu sei que cada caso é um caso, mas se você pudesse dar um único conselho para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo agora, que quer mudar algo na vida, um hábito simples, mais poderoso, o que você sugeriria para quem quer começar aí a mudar alguma coisa, a dar o primeiro passo? Eu acredito que a principal coisa é, faça uma pergunta para você. Por que eu quero instalar esse hábito na minha vida? Responda de forma honesta para si mesmo por que aquilo é importante para você. Quais são as suas motivações para inserir isso na tua vida? Quais são os impactos disso na tua vida, na tua família, nos teus sonhos? Porque se você tiver uma boa resposta para essa pergunta, você já vai estar no caminho certo do porquê instalar aquele hábito é importante, é relevante para a tua vida. Se a resposta for negativa, se você não tiver realmente ali bons porquês de instalar isso, você já vai entender que aquilo não é algo que deve ser levado para frente. E aí você busca outras medidas melhores aí para implementar na sua vida. E depois você vai seguindo essas dicas aí, você vai assistir de novo essa entrevista em algum momento, né, aí no YouTube, no Facebook, e vai pegar essas dicas novamente para construir os seus hábitos e metas de forma realista e realmente aplicável na tua vida. Muito bom, Jonathan Alves. Vamos colocar o Instagram do Márcio Ruiz aqui pra gente. Qual que é o Instagram dele, Lu, pra gente divulgar aqui? São dois perfis, é o Márcio Ruiz Life ou é o outro? É o Márcio Ruiz Life, isso mesmo. Aqui, ó, o Instagram do Márcio é Márcio Ruiz, tudo junto, .life. Você que está no Facebook está vendo a imagem do Instagram dele, mas você que está só nos ouvindo, depois procura lá, é o @marcioruiz.life. Desce um pouquinho pra gente, por gentileza, aí, Jonathan. Ele tem bastante vídeo, ó, bastante coisa que ele ensina, disfuncionais, não é preguiça, não fuja da ansiedade, relacionamentos saudáveis, resistência comportamental. Tem muito conteúdo no Instagram do Márcio, então assim, reassista essa entrevista, ouça ela de novo, vai lá no Instagram dele, acompanha bastante. Consumir esse tipo de conteúdo, já que a gente passa tanto tempo nas redes sociais, a gente tem que pelo menos selecionar o tipo de conteúdo que a gente vai acompanhar para conseguir realmente ter uma vida melhor. Porque as redes sociais também têm um impacto muito grande nessa questão da procrastinação, da comparação, das metas. Com toda certeza, né? Então eu faço também esse trabalho aí, né, no Instagram, como vocês estavam mostrando, enfim, a fim de popularizar mais, né, aquilo que a psicologia tem para oferecer para as pessoas, entendendo que num mar de tantas informações, acho que é um papel, né, de nós profissionais aí, enfim, divulgarmos esse tipo de informação técnica, né, que a gente estudou, nós estudamos anos, né, para adquirir esse conhecimento, e ele não pode ficar restrito somente ao consultório ali de psicologia, porque no 1 a 1 a gente atinge poucas pessoas, né, mas a internet, a rede social, sobretudo, nos dá essa oportunidade de dividir com mais pessoas esse conteúdo
conteúdo aí, conteúdo técnico, enfim, para que as pessoas tenham acesso a uma informação de qualidade, enfim, né, modéstia à parte dizendo, né, para que as pessoas possam também se valer daquilo que a psicologia tem para ajudá-las no dia a dia aí. Isso é muito importante, Márcia. O Jornal da Manhã a gente sempre traz aqui. Trouxemos psiquiatra na semana passada, já trouxemos outros psicólogos também. É muito importante a gente reforçar a conscientização de cuidar da saúde mental, porque infelizmente ainda existe muito esse estigma, essa crença negativa, esse mito de que psicólogo, psiquiatra, é pra gente maluca, eu não preciso, e não é nada disso. Eu sempre falo, maluco é quem acha que não precisa fazer uma terapia, que não tem, sabe, aquela, vamos dizer assim, iniciativa de procurar um psicólogo, de procurar um médico quando é necessário. Então, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho de tanto conhecimento que você tem com a gente. Espero que você volte mais vezes ao longo desse ano. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição aí de vocês, sempre que possível pode chamar que a gente volta. Muito obrigada, agora são 9 horas e 24 minutos e a gente está indo para o final, né, Jonathan?